Olá, sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você aprende bastante e em bem pouco tempo. Inscrevam-se e recebam avisos de novos vídeos. É muito simples. Olhem abaixo, basta dar um clique em inscrever-se e você já estará inscrito e receberá os avisos dos novos vídeos. Na aula de hoje falaremos sobre juros simples, parte 2, cálculo do montante. Vamos lá? Então, falaremos sobre o montante. Primeiramente, o que você entende por montante? Montante, que também pode ser chamado de valor futuro, é a soma do capital aos juros. Então, quando você tem só o valor inicial, você tem um capital da operação. Depois há o rendimento de juros. Quando você soma o capital que você tinha no início com os juros, você tem o que chamamos de montante. Mas na aula de hoje falaremos sobre o montante dentro do contexto de juros simples ou capitalização simples, ok? Vamos ver um exemplo que vai ajudar o entendimento. Calcule o montante de uma operação de R$ 1.000 a 1% ao mês durante 4 meses. Vamos pensar um pouco. Queremos o montante. Montante é a mesma coisa que valor futuro. Temos o capital que foi fornecido, que é o valor inicial da operação financeira, que equivale a R$ 1.000. Temos uma taxa de 1% ao mês e o período que foi definido, 4 meses. Então, essa organização inicial dos dados é muito importante para o seu sucesso. Primeiro, organize cada informação do seu enunciado. Aí sim você passa a pensar na sua resolução, ok? Então, vamos iniciar a resolução do nosso problema por meio de uma tabela inicialmente. Nessa tabela vamos organizar todos os dados que vimos no slide anterior, ok? E a partir dessa tabela vamos chegar numa solução, mas veremos também logo após como fazer por meio de uma fórmula. Vamos lá? Então temos aqui a solução por meio de uma tabela. Observem, temos lá no topo de cada coluna a descrição. Então temos período, base do cálculo, juros e montante. Sempre iniciaremos as nossas tabelas financeiras com o período zero. No período zero, temos a base do cálculo, que foi o capital do nosso enunciado. O valor era de R$ 1.000. O montante é o mesmo, R$ 1.000, porque no período zero não tivemos incidência de juros, porque é o momento do depósito, ok? Passou um período, ou um mês, conforme enunciado, a base do cálculo é a mesma, R$ 1.000. Temos agora 1% de juros, que dá R$ 10. Temos então o nosso primeiro montante ao final do primeiro mês, que é de R$ 1.010. No segundo mês, qual que é a base do cálculo? Talvez você pense, deve ser 1.010, mas não é. Por que a base do cálculo é a mesma, ainda é R$ 1.000? Porque estamos falando do montante dentro do contexto do juros simples ou capitalização simples. Então não existe juros sobre juros quando pensamos em juros simples. Desta maneira, temos a mesma base do cálculo no segundo período, R$ 1.000. Então 1% de R$ 1.000 temos R$ 10 de juros e agora somamos R$ 10 ao montante anterior, que era de 1.010, mais 10, temos 1.020 no final do segundo período ou segundo mês. Vamos agora para o terceiro período? Observem de novo, base do cálculo, R$ 1.000. Não houve mudança, porque estamos no contexto do juros simples. Não existe juros sobre juros, então sempre a incidência de juros será sobre o primeiro valor, o capital inicial. Então, 1% de 1.000, temos R$ 10 novamente. Somamos esses R$ 10 ao último montante, chegamos a 1.030. E por fim, no quarto período, a mesma base do cálculo R$ 1.000, 1% de 1.000, temos novamente R$ 10 e chegamos ao montante de R$ 1.040. Então perceberam essa estrutura de juros simples? Não existe juros sobre juros, sempre a incidência de juros será sobre o capital inicial durante todos os períodos. Portanto, chegamos ao nosso montante, que era a resposta ao nosso problema. Então temos um montante de R$ 1.040. Fizemos aqui por meio de uma tabela, para ajudá-los a entender a estrutura. Mas a ideia é que façamos também esse mesmo cálculo por meio de uma fórmula. Por que precisamos também pensar por meio da fórmula?
Quando fazemos uma tabela, aqui temos apenas 4 períodos, o que foi relativamente simples. Mas se tivéssemos 10 períodos, 20 períodos, a tabela seria muito trabalhosa. Então, vamos perceber a vantagem da fórmula para um período mais elevado, ok? Vamos lá? Chegamos então agora à solução por meio da tabela no slide anterior de R$ 1.040, mas vamos ver agora então como usar a fórmula. Temos aqui a nossa fórmula, montante igual ao capital, entre parênteses 1 mais I vezes N. Esse 1 é fixo da fórmula, não muda. Esse I representa a taxa e o N representa o período, ok? Então vamos ver na sequência como fazer uso dessa fórmula. Então novamente, vejamos cada elemento da fórmula. Montante é o M, capital C, I representa a taxa de juros simples e o N representa o período ou prazo da operação financeira. Então temos aqui a legenda de cada elemento da nossa fórmula e vamos agora passar a resolver o mesmo problema fazendo os cálculos nessa fórmula. Então no enunciado que estamos analisando, temos o que mesmo? Queremos o montante ou valor futuro, temos o capital fornecido de R$ 1.000, a taxa de 1% ao mês e o prazo de 4 meses. Vamos agora pegar esses elementos que já tínhamos usado na nossa tabela e chegamos a R$ 1.040. Vamos usar os mesmos elementos, as mesmas informações, agora por meio da fórmula, ok? Vejamos o cálculo. Vamos substituir todos os elementos vistos anteriormente em nossa fórmula. Então, o nosso montante será igual, no lugar do C de capital, que alguns autores preferem usar PV de valor presente, não tem problema. Vamos colocar então o valor de R$ 1.000, que foi o capital lá do enunciado. Esse 1, ele é fixo na fórmula, não muda, mas a taxa, que é representada pela letra I, colocamos 0,01. Por que 0,01 se a taxa era 1 lá no enunciado? Porque fizemos a divisão da taxa por 100. Sempre faremos essa divisão da taxa por 100 ao usarmos a fórmula, porque queremos usar a taxa unitária e não a taxa em porcentagem aqui no nosso cálculo, ok? Vezes 4, porque tínhamos lá um período equivalente a 4 meses. Então, continuando o cálculo na fórmula, primeiro vamos resolver tudo entre parênteses. A prioridade da multiplicação, então fazemos primeiro 0,01 vezes 4, que vai gerar o 0,04. Depois fazemos a soma, 1 mais 0,04, chegamos a 1,04 e, por fim, multiplicamos 1,04 por 1.000 e chegamos a R$ 1.040. Perceberam? Chegamos ao mesmo valor encontrado na tabela, 1.040. Mas foi mais prático, principalmente se pensarmos que alguns problemas podem ter 20 períodos, 30 períodos, 100 períodos. Então, percebemos a vantagem da fórmula, principalmente quando o prazo é mais elevado. Aqui, como eram 4 meses, ainda dava para trabalhar na tabela como fizemos, com uma certa facilidade. Mas, com prazos maiores, a situação já fica diferente. Então, vamos relembrar? Pegamos a fórmula do montante, substituímos o capital, 1.000, no lugar do C. 1 é fixo na fórmula, mais 0,01, que já é a taxa dividida por 100, multiplicado por 4, que é o prazo de 4 meses. São elementos do enunciado que fizemos a substituição na fórmula. Primeiro, vamos resolver entre parênteses. Fazemos primeiro a multiplicação, 0,01 vezes 4, chegamos a 0,04. Depois fazemos a soma, mais 1, chegamos a 1,04. E por fim fazemos a multiplicação por 1.000, chegamos a R$ 1.040. Aqui vale observar que estamos achando o montante, e o montante já é a soma do capital com os juros. Se vocês quisessem só os juros, como que vocês poderiam pensar de uma maneira bem rápida? Se temos então um montante de R$ 1.040 e o capital era de R$ 1.000, era só tirar, né, um menos o outro, né, 1.040 menos 1.000, teríamos os juros de R$ 40. E lembrem-se, né, que achamos o montante no contexto dos juros simples ou capitalização simples.
Em aulas futuras, vocês verão também como fazer o mesmo cálculo pensando nos juros compostos, ok? Juros simples, onde não há incidência de juros sobre juros. Tá certo? Então vamos lá? Chegamos então à fase final da aula de hoje. Temos algumas observações importantes para encerramento. Não se esqueça de dividir sempre sua taxa por 100 ao lançar na fórmula. É importante seguir a ordem das operações conforme foi observado. Primeiro faça entre parênteses, dê prioridade à multiplicação, depois à soma. E por fim, quando acabar tudo dentro dos parênteses, aí sim você faz, né, o cálculo final para chegar ao montante. Então esse é o resumo da aula de hoje. Temos aqui só uma última informação. O que aprendemos então? O que é montante? Montante é a soma do capital aos juros, só que estudamos hoje dentro do contexto dos juros simples, onde não há incidência de juros sobre juros. E a fórmula que vimos na aula de hoje, montante é igual a capital, e entre parênteses 1 mais I vezes N, sendo que o I representa a taxa e o N representa o prazo, ok? Inscrevam-se e recebam avisos de novos vídeos. É muito simples. Olhem abaixo, basta dar um clique em inscrever-se e você já estará inscrito e receberá os avisos dos novos vídeos. Foi um prazer estarmos juntos. Até a próxima. Esse é seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você aprende bastante em bem pouco tempo.